Bolsonaro acaba de entregar o outro estojo de joias. Sim, esse é o Breaking News, é um Breaking News do Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de entregar o outro estojo de joias, então, para a gente tem aqui um depoimento, um tweet do Fábio Weingarten, que a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou hoje, à tarde, agora, dia 4, o terceiro kit de presente que ele recebeu em 2019, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União. E a entrega reitera o compromisso da defesa do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, de devolver todos os presentes que o TCU solicitar, cumprindo a orientação do ex-mandatário do país, que sempre, nas palavras de Fábio Weingarten aqui, respeitou a legislação em vigor sobre o assunto. Então, esse é o Breaking News, eu estou sabendo junto com vocês agora, nesse momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de entregar o terceiro estojo de joias. Você sabe que nós acompanhamos aqui, um dos estojos estava, então, está na Receita Federal ainda preso. É o estojo de maior valor que era destinado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse estojo está, então, em poder da Receita Federal. A gente tem Basília Rodrigues aqui para compor essa história. Basília, o ex-presidente Jair Bolsonaro já entregou aquele primeiro estojo de joias que era destinado a ele, com abotoaduras, e agora entregou o terceiro, ou mais um estojo de joias, a gente pode dizer. Então, a Caixa Econômica Federal, eu presumo, porque estou sabendo aqui do Breaking News junto com vocês, mas presumo que seja entregue à Caixa Econômica Federal, porque foi isso que foi acertado. As armas seriam entregues à Polícia Federal e os estojos de joias que estavam em poder de Jair Bolsonaro à Caixa Econômica Federal, e presumo também, você me confirma, que seja aquele estojo que estava em poder do ex-piloto Nelson Piquet, num sítio de Nelson Piquet. É isso, olha, o terceiro estojo, descoberto toda essa história do caso das joias atrelado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está com a equipe lá agora e traz a informação para vocês de que o ex-presidente, por meio de sua defesa, também o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, acaba de entregar esse kit, que é um presente, de acordo com as investigações, entregue pela Arábia Saudita, às mãos de integrantes do governo brasileiro, endereçados a Jair Bolsonaro, agora estão sob posse da Caixa Econômica Federal, seguindo uma determinação do Tribunal de Contas da União. Esse terceiro estojo, Luciana, é estimado em R$500 mil. É um estojo com joias em ouro branco, cravejadas de diamantes, tem aí um relógio, somente o relógio, de acordo com estimativas informais, já que tudo isso ainda será periciado, ele é avaliado em R$360 mil. Então, a gente está falando de um kit de R$500 mil, tem adereços masculinos com relevância para este relógio. Somente o relógio desses R$500 mil está estimado em R$360 mil. A gente lembra que a descoberta deste terceiro estojo também foi trazida à tona em reportagem do jornal Estado de São Paulo. O ex-presidente Bolsonaro e sua equipe de defesa já estavam passando por todo aquele périplo ali, por todas as consequências de um processo pelo TCU, em que se averiguava para onde iria o segundo estojo. Em nenhum momento, de acordo com as informações oficiais, a defesa de Bolsonaro ou o próprio ex-presidente chegaram a comunicar às autoridades brasileiras da existência deste terceiro estojo. Tão logo veio a notícia por meio do jornal Estado de São Paulo, a defesa divulgou uma nota dizendo que estes itens haviam sido registrados, estavam legalmente no Brasil, mas que, seguindo a primeira decisão do TCU, também iriam entregar para a averiguação do Tribunal de Contas da União
Então você vê aí as imagens do advogado de Jair Bolsonaro deixando uma unidade da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília, de onde ele sai daí deixando para trás o terceiro estojo com joias presenteadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente da República. Esse é o estojo de R$500 mil. Amanhã tem uma informação importante, né? Que é o dia dos depoimentos sobre o caso das joias. Vão ser 10 depoimentos, incluindo funcionários do ex-presidente, o próprio Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Serão 10 depoimentos simultâneos na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Muito bem, a gente está aí vendo imagens, então, dos advogados Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser, também que deixam a Caixa Econômica Federal. Eles entregaram, então, esse estojo de joias à Caixa Econômica, estojo que estava no sítio de Nelson Piquet e pertencia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pertencia à União, segundo determinação do TCU. Basília, eu vou te pedir ajuda para a gente compor essa história aqui para o nosso telespectador, porque de início a gente tinha primeiro, quando o Estado de São Paulo começou com essas reportagens, a gente tinha o estojo que foi preso na Polícia Federal, que estava com o ministro Bento Albuquerque, ou na equipe do ministro Bento Albuquerque. Esse estojo ficou preso na Receita Federal, no aeroporto, e é o estojo mais valioso, até agora, que em torno de 16 milhões. Na hora, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, disse que não sabia da história, o ex-presidente também disse que não sabia do que estava acontecendo. Conforme vinham as reportagens, a gente sabe que o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pessoa mais próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atende o telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, chegou até o aeroporto para tentar liberar esse estojo. Depois o presidente disse que sabia de um outro estojo. Assim, quando o jornal Estado de São Paulo anunciou que havia um outro estojo em poder de Jair Bolsonaro, aí ele admitiu, inclusive em entrevista exclusiva aqui para a gente, na véspera de voltar ao Brasil, disse que não tinha problema nenhum, que estava entregando os estojos, que a gente não estava vendo o que estava acontecendo, só que a história não convencia. E aí aparece um outro estojo, esse que deveria também pertencer à União e estava no sítio do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Ao longo dessa história, a gente vê uma mudança aí de versões, de posicionamento, tanto de Bolsonaro, seus defensores, e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, com a chegada do primeiro estojo aqui ao Brasil, o estojo estimado em mais de 16 milhões de reais, né, onde aparece aquele colar suntuoso, né, repleto aí de diamantes, com a chegada deste primeiro estojo é que a história começa a desenrolar aqui no Brasil, porque houve uma apreensão num posto da Receita Federal, no aeroporto, em São Paulo. Ali estavam na comitiva funcionários do Ministério de Minas e Energia, a exemplo do próprio ministro Bento Albuquerque. Num primeiro momento, as pessoas, os funcionários do governo, quando perguntadas, disseram que as joias seriam para Michele Bolsonaro. Em nenhum momento, né, nesta primeira etapa da investigação, foi dado o tratamento de bem, de patrimônio público, de algo que a comitiva entregaria para os cofres públicos, para o acervo público. Pelo contrário, a ideia era entrar no Brasil com essas joias e entregar nas mãos, de acordo com as investigações, tanto de Bolsonaro quanto de Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama. Esta é a história do primeiro estojo. O segundo estojo é aquele que aparece o relógio e o terceiro, este que está sendo entregue agora pela defesa de Bolsonaro. A oposição ao ex-governo de Bolsonaro afirma que foram mais de 150 viagens do presidente e da comitiva presidencial à Arábia Saudita. E há um pedido ao Tribunal de Contas da União para que seja
feito um pente fino em todas essas viagens, saber quantos presentes entraram no Brasil e se de fato teriam ido para o patrimônio público ou acabado no acervo pessoal do presidente, já que, de acordo com a defesa, a despeito da decisão do Tribunal de Contas da União, de toda a investigação que também é feita pela Polícia Federal, estes itens foram considerados personalíssimos, ou seja, seriam para Bolsonaro e deveriam ficar com ele. Isso também é objeto de investigação. Saber se Bolsonaro e sua esposa iriam ostentar essas joias por aí no Brasil ou se dariam alguma outra destinação. Ô Basília, rapidamente, item personalíssimo não é exatamente isso que o TCU entende como item personalíssimo, né? Desde 2016 tem uma determinação do TCU de que presentes em reuniões com chefes de Estado devem obrigatoriamente ser incorporados ao patrimônio público. O que seriam esses itens personalíssimos? Até estava pensando nisso recentemente. Um perfume, uma colônia, um alimento, né, um doce. Então, são itens mais módicos, né, de preços mais pequenos, simples, né, nada comparado a um colar de 16 milhões e meio de reais. Muito bem, Basília Rodrigues. Olha que ironia hoje a cobertura especial dos aliados, Donald Trump e Jair Bolsonaro. É isso, a gente tem um breaking news então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de entregar então mais um estojo de joias à Caixa Econômica Federal, como demandou o TCU.